Bom dia a todas e a todos. Sejam bem-vindos a mais um dia de trabalhos na 14ª Marcha dos Vereadores. Lembrando que o pessoal da agência Na Mira Certa está no estande prestando consultoria de marketing político e dando dicas de como manter um relacionamento mais próximo com seus eleitores, usando ferramentas digitais. Inclusive, estão sorteando 3 meses de uso grátis do autoatendimento pelo WhatsApp, onde seus eleitores irão interagir com suas propostas de governo. Passe no estande e faça o seu cadastro. Lembrando que ao final do dia de hoje teremos um happy hour lá, logo no hall de entrada deste auditório. Lembrando também que nós temos a lanchonete que também está servindo almoço. Em instantes, iniciaremos a primeira palestra com nosso convidado, Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça, que foi secretário de Segurança Pública do Estado de Alagoas. Palestra imperdível. Solicitamos aos participantes que estejam do lado de fora desse auditório que iniciaremos neste minuto os nossos trabalhos. Ok, mais uma vez, bom dia a todas e a todas. Apresentaremos agora a primeira palestra do nosso dia. Segurança Pública, dever do Estado, problema dos municípios. Para isso, convidamos à frente o Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça, promotor público e foi secretário de Segurança Pública do Estado de Alagoas. Eu desejo a todos um ótimo trabalho. Qual palestra, secretário? Obrigado, Gil. E já vai começar? Começa agora? Já? Espera um pouco. Não, pode começar, as pessoas já estão indo. Quero, primeiramente, agradecer a oportunidade que a União dos Vereadores do Brasil está dando ao meu estado, Alagoas, de trazer a nível nacional as melhores práticas, depois de muito esforço feito por todos os alagoanos na tentativa de diminuir a violência. Dizer à União dos Vereadores do Brasil, por meio do seu presidente. Só gostaria de convidar também para fazer parte da mesa os vereadores do Estado de Alagoas. Desculpe a autofala. Ok, obrigado. Que Alagoas tenha esta oportunidade a nível nacional. Agradecer aos vereadores do meu estado a oportunidade de estar aqui em um evento desta magnitude, onde nós pudemos observar que isso aqui é a base da pirâmide democrática do nosso país. Este momento difícil na quadra do Brasil, nós sabemos aqui as diversas tendências, mas todas as senhoras e os senhores estão muito mais preocupados com o futuro do que com o presente. E estão buscando soluções para o nosso país. Isso nos orgulha e nos enche de esperança. A União dos Vereadores do Brasil, talvez com esse congresso que reúne o norte ao sul, o centro ao nordeste e ao sudeste, consegue transmitir a todos nós, cidadãos brasileiros, a importância do municipalismo.
O eleitor brasileiro muitas vezes não conhece o seu deputado, não conhece o seu senador e não conhece o seu senador, mas ele conhece o seu vereador. Os problemas que ficam distantes aqui do povo de Brasília estão muito presentes aos senhores e senhoras que estão no dia a dia dos seus municípios. É na porta de cada um que a reclamação do eleitor e do cidadão chega. A nossa vinda aqui a Brasília foi justamente para trocar experiência com o Brasil, trocar experiência e tentar diminuir um dos maiores problemas da atualidade, a sensação de insegurança que tomou conta do nosso país. Meu nome é Alfredo Gaspar de Mendonça, eu sou promotor de justiça do Estado de Alagoas e, ao final do ano de 2014, após 5 anos coordenando o grupo de combate às organizações criminosas do Ministério Público do Estado, fui convidado pelo governador Renan Filho, a quem eu conheci naquela oportunidade, para ser secretário de Segurança Pública do Estado de Alagoas. E eu vou, com essa apresentação, mostrar quão difícil foi a tarefa. Alagoas, antes de mais nada, eu peço permissão, já que vamos falar de um tema tão delicado, para mostrar também um pouco do meu estado. Eu peço aos senhores vereadores para passar um vídeo institucional das belezas do meu estado, para depois falarmos da violência. É um vídeo muito curto, mas que a nós alagoanos é muito importante, porque nós temos aqui o privilégio de ter o Brasil nesse centro de convenções. Por favor. Mergulhar no azul piscina, no mar de Pajuçara, deixar o sol bater no meu rosto. Ai, que gosto me dá. Mergulhar no azul piscina, no mar de Pajuçara, deixar o sol bater no meu rosto. Ai, que gosto me dá. E as jangadas partindo pra o mar, pra pescar minha sereia, Maceió, minha sereia, Maceió, minha sereia. Mergulhar no azul piscina, no mar de Pajuçara, deixar o sol bater no meu rosto. Ai, que gosto me dá. Mergulhar no azul piscina, no mar de Pajuçara, deixar o sol bater no meu rosto. Ai, que gosto me dá. E as jangadas partindo pra o mar, pra pescar minha sereia, Maceió, minha sereia, Maceió, minha sereia, Maceió. E as jangadas partindo pra o mar, pra pescar minha sereia. Isso é o que espera as senhoras e os senhores em outubro,
quando serão muito bem recebidos pelo povo alagoano no evento que a União dos Vereadores do Brasil, por meio do presidente Gilson, irá fazer essa grandiosidade de conclave lá no nosso estado de Alagoas. Presidente, quero lhe saudar, pedir desculpa porque comecei antes, sei que o senhor já estava aqui, mas a questão do cronograma me colocaram para iniciar. É uma honra grande para Alagoas estar aqui compondo a mesa e também, como cidadão alagoano, poder trocar experiência com os nossos vereadores de todo o Brasil. Como eu tinha relatado, assumi o cargo de secretário de Segurança em 1º de janeiro de 2015, mas no dia 9 de março deste ano, eu dei uma declaração. Eu fui abatido em pleno voo por uma decisão do Supremo Tribunal Federal que retirou a possibilidade do Ministério Público compor o Poder Executivo. E aí o governador foi obrigado a me substituir. Eu hoje venho aqui como ex-secretário de Segurança Pública, mas foram 14 meses e 10 dias muito intensos à frente da segurança pública do estado de Alagoas. Os senhores acabaram, e as senhoras, de visualizarem as belezas naturais do meu estado. Ocorre que esse mar azul, essas lagoas de azul esmeralda, elas ficaram vermelhas há quase 10 anos, transformando o meu estado, com pouco mais de 3.300.000 habitantes, no estado mais violento da Federação Brasileira. Transformaram a nossa capital, que sempre foi conhecida nacionalmente pela beleza de suas águas, como a capital mais violenta do Brasil, como a 6ª cidade mais violenta do mundo. Tudo isso custou a nós alagoanos milhares de vidas. Nós vamos discutir segurança pública, senhor presidente, e vamos falar sobre diversos temas, mas não tem tema mais importante do que a vida. E os senhores que conhecem tão bem as suas cidades, hoje tem 3 grandes problemas que mageiam o Brasil de norte a sul: crimes de tráfico de drogas, crimes patrimoniais, principalmente roubos, e crimes de homicídio. E com Alagoas, em maior ou menor proporção, não é diferente. O Brasil é hoje o campeão mundial em números absolutos de homicídios. Nós obtivemos, nos últimos números, 60.000 homicídios por ano. Muitos aqui presentes vêm de cidades com uma população muito inferior a esse número de mortes. O Brasil tem hoje 600.000 presos trancafiados e 300.000 aproximadamente mandados de prisão em aberto. O Brasil tem milhares de inquéritos policiais em andamento, sem conclusão, sem autoria, e milhares de ações penais sem um desfecho conclusivo. E é nesse cenário que nós vamos discutir segurança pública. O Brasil é o 4º país do mundo, dependendo da análise, ou o 3º, que mais encarcera, que mais prende. O Brasil é o 11º país, em termos proporcionais, mais violento do mundo.
Mas esse Brasil não é o mesmo Brasil que nós vivemos. Não é o Brasil que nós queremos e não é o Brasil que nós desejamos. Nós precisamos mudar a realidade da segurança pública no nosso Estado, no nosso país, no nosso município. Os senhores conhecem os problemas da educação, conhecem os problemas da saúde. Hoje nós vamos tratar sobre o problema da segurança pública. Antes de adentrar a outras situações, eu gostaria de mostrar um pouco a realidade do meu Estado para poder discutirmos a realidade do país. Isso é a tabela que mostra o percentual de mortes por 100 mil habitantes no país. Aqui está o Brasil. Em 1999, o Brasil tinha a média de mortes de 26,2 em relação a 100 mil pessoas. Essa é a margem de 1999. Nós ultrapassamos uma década, chegamos a 26. Hoje, o Brasil tem algo em torno de 30 mortes por 100 mil habitantes. Quase 5 vezes a média recomendada pela Organização Mundial de Saúde e a Organização das Nações Unidas. Mas olha o que aconteceu com o meu Estado. A unidade da Federação Alagoas, em 1999, estava abaixo da média brasileira. Estava com 20 mortes por 100 mil habitantes. Bastou uma década para nós sairmos de uma posição abaixo da média nacional para nos transformarmos, já a partir de 2006, menos de uma década, para nos transformarmos em campeões nacionais em crimes de morte. Bastou uma década para galgarmos esse ranking e não conseguirmos sair. Para isso, importamos delegados da Polícia Federal para serem secretários, generais indicados pelo Ministério da Justiça. Para isso, nós pedimos ajuda ao Brasil e não conseguimos resolver. Essa foi a realidade. Isso representa no nosso Estado aproximadamente 2.200 mortes por ano, proporcionalmente colocando Alagoas nessa posição tão delicada. Isso aqui é para mostrar, enquanto o Brasil, em uma década, permaneceu com a mesma proporcionalidade, Alagoas saiu de uma média abaixo para 3 vezes o patamar. E os senhores hão de perguntar, o que é que aconteceu com Alagoas? Aconteceu com Alagoas o que acontece com o Brasil. A droga chegou e a droga fez essa transformação. O poder público, tanto na estrutura de investigação, de prevenção, na área do Poder Judiciário e do Ministério Público, não estavam preparados para essa onda de violência trazida pela droga. E quando eu falo droga, essa modificação se deu justamente com a chegada do crack. O crack chegou e foi a primeira apreensão já no final da década de 90. E o crack transformou a realidade do nosso Estado. Aqui, não muito diferente, são os homicídios das capitais.
Observem que Maceió era a 8ª colocada no ano 2000, com uma taxa de 45 mortes por 100 mil habitantes. Em 2010, ela mais do que duplicou essa taxa e foi para 109, quase 110 mortes por 100 mil habitantes. A partir de 2008, Maceió alcançou o ranking de primeiro lugar como a capital que mais mata num país e não saiu mais. Outras capitais, como Recife, saiu da primeira posição para a 4ª, Vitória da 2ª para a 3ª, Cuiabá da 3ª para a 14ª, e aqui estão os índices de redução do país. Maceió teve um aumento de 143% em uma década. Mostrando a evolução de mortes em Maceió. Isso aqui mostra a variação dos dados do Ministério da Justiça, que juntamente com o SIM do Ministério da Saúde, é o que traz os dados mais realistas para serem apresentados. Maceió, de 2010 para 2011, ainda estava em ascensão, ainda estava a uma proporção de 10% no aumento de crimes de homicídio. Violência nas capitais. O mapa da violência de 2011 já mostra Maceió ganhando esse ranking que nós alagoanos nos envergonhamos. Maceió passou a ser a capital mais violenta do país, deixando o Recife em 2º lugar, Vitória em 3º, com a diferença muito grande. Maceió teve, juntamente com Salvador, entre 98 e 2008, a maior taxa de crescimento de homicídios. Salvador, 289%, Maceió, 222%. Isso mostra o tamanho do problema que nós tivemos que enfrentar ao assumir a segurança pública de Alagoas. Alagoas, o Luiz Flávio Gomes é um juiz aposentado, é um professor emérito no Brasil, e ele fez um artigo só para confirmar. O último levantamento mostra, em 2010, que o Brasil fechou com a taxa de 27 mortes por 100 mil habitantes. Essa taxa do Brasil, de 2010, chegando hoje a 2016, ela passou de 27 e está beirando os 30, um pouco mais ou um pouco menos. E o Brasil fechou com essa taxa, mantendo-se na 20ª colocação dentre os países mais homicidas do mundo. Infelizmente, o Brasil passou da 20ª colocação e hoje está na 11ª colocação nesse ranking. O estado de Alagoas, naquele ano, era o estado mais homicida do país, superando a taxa exibida pelo 2º país mais homicida do planeta, que é El Salvador, que ainda tem uma taxa absurda de homicídio. Aqui foi só para frisar, foi quando assumi a Secretaria de Segurança Pública do estado de Alagoas. Trouxe essa tabela para mostrar o quantitativo de policiais pelo país. Nós estamos no Distrito Federal. O Distrito Federal é o local onde tem a melhor relação polícia-habitante. Nós temos aproximadamente entre 190 e 200
habitantes por policial. Na outra ponta está o Maranhão, que tem quase uma relação de 1.000 habitantes para um policial. Na meia do Brasil está Alagoas, que tem 470 habitantes por policial. Alagoas está dentro da média do Brasil. E eu trago isso aqui porque um dos maiores problemas da segurança pública é que as nossas cidades, especialmente as cidades menores, contam com um efetivo muito reduzido. Praticamente temos espalhado pelo Brasil municípios com 25.000 habitantes abaixo, de norte a sul, com 2 policiais por turno. E isso é um problema que afeta a segurança pública de uma forma direta, mas essa é a realidade do nosso país. Com isso, vamos mais adiante discutir o papel das guardas municipais em termos de segurança pública. O Brasil deve ter, juntando Polícia Civil e Polícia Militar, algo em torno de 550.000 profissionais. E as guardas municipais, que hoje está presente em mais de 20% dos municípios, está com um contingente comparado ou maior do que a Polícia Civil dos estados brasileiros. Em Alagoas, nós temos aproximadamente na Polícia Militar, hoje já temos menos 7.135 homens e mulheres. Apesar do governador ter convocado 800 novos policiais, mas o quantitativo ainda é pouco em relação ao efetivo que todo dia pede para ir para casa. Polícia Civil também, um efetivo de 2.181, mais um efetivo já com uma certa idade. Eu coloquei essa foto aqui para dizer, presidente, que o governador Renan me chamou para ser secretário de Segurança Pública, faltando 10 dias para assumir o governo do Estado. E eu confesso que, em que pese estar lidando com a segurança pública como promotor criminal da capital do Tribunal do Júri há 15 anos e como coordenador do grupo de combate às organizações criminosas há 5, e ter vontade de ser secretário de segurança do meu estado, a vontade nunca me faltou, queria dar essa contribuição. Eu não tinha um plano de segurança. Por quê? Não conhecia o governador e jamais imaginei que ele iria me fazer esse convite. Em que pese o governador ter um plano de segurança, o secretário não tinha este plano. E aí, vereador Anizão, no dia 1º de janeiro de 2015, quando assumi a Secretaria de Segurança, só no primeiro dia eu vou mostrar, foram mais de 10 homicídios no meu estado. No segundo dia, outro tanto, no terceiro dia, o que iria elevar Alagoas não ao primeiro lugar do país. Se continuasse nessa proporção, ia levar Alagoas disparadamente a ser reconhecida internacionalmente como um local de chacina. E eu fiz questão de ir a cada homicídio desses para entender. E no terceiro dia, quando eu ia chegando em casa, 1h da manhã, o meu telefone toca do centro de operações e diz: secretário, acabaram de matar 2 na Grota da Alegria, no Benedito Bentes. E eu fui lá a esse local. Estava chovendo nesse terceiro dia. E eu nunca tinha descido essa grota. Eu levei 40 minutos para descer a grota. Um local muito simples, mas de acesso muito difícil. O criminoso começou a matar lá em cima,
As vítimas saíram correndo, uma tombou no meio do caminho, a outra levou 5 tiros, caiu num precipício. Nesse precipício só saiu com o corpo de bombeiros. A verdade é que quando eu cheguei ao local, depois tinha já corpo de bombeiros, a perícia pela morte de um, o corpo de bombeiros para resgatar a vítima que estava lá embaixo no precipício, uma delas ainda com vida, estava a Polícia Civil para investigar e a Polícia Militar. Quando deu 3 horas da manhã, os trabalhos de resgate tinham sido finalizados e eu quis subir a grota. E falei com um rapaz que já trabalha comigo há alguns anos. Eu disse: Ailton, arruma uma moto aí em cima para eu retornar. Aí ele disse: seu Alfredo, aqui moto não chega. E a verdade é que eu não consegui subir o precipício. Eu precisei a ajuda do bombeiro botando a mão nas minhas costas, eu precisei a ajuda dos peritos, eu precisei a ajuda de policiais civis e eu precisei, presidente, a ajuda de policiais militares. E isso foi a maior lição que eu recebi na segurança pública. Sozinho eu não iria chegar a local nenhum. Nesse mesmo dia, comuniquei ao governador que a partir daquele instante iria haver uma mesa de situação. Eu trouxe para dentro da secretaria toda a cadeia de comando da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e da Perícia. Chamei a Polícia Rodoviária Federal e chamei a Polícia Federal. E a partir desse dia, não existiu mais o Alfredo sozinho. O Alfredo queria resolver. Eu envolvi todos na solução do problema. Eu disse que a partir daquele dia, e as perspectivas eram as piores possíveis, a partir daquele dia, nós todos iríamos entrar em um barco. O barco iria zarpar. Se houvesse sucesso, eu iria dizer em locais como esse: eu jamais resolvi nada sozinho. O sucesso que houve se deveu justamente à união. E se houvesse fracasso, eu me encarregaria pessoalmente de afundar o barco com todos presentes. Não iria haver um único vitorioso, como também não iria haver um único perdedor. Ou venceríamos todos, ou perderíamos todos. Comecei assim a minha gestão. A mão de Deus permitiu que aquele precipício existisse. E a partir daí, nós começamos a nossa jornada na segurança pública. Por essa mesa de situação, nós, naquela noite ainda, fiz essa mesa durante 1 ano, 2 meses e 15 dias, todos os dias, feriados e finais de semana, quando havia necessidade também. Com essa mesa, nós traçamos algumas estratégias. Nós iríamos valorizar o nosso policial, valorizar o nosso integrante da Força de Segurança Pública, porque sem valorização do profissional de segurança pública, nós não iríamos vencer. Nós iríamos identificar ponto a ponto porque estava se matando, roubando e traficando. E aí lançamos na capital, começamos pela capital, operações diárias com as nossas polícias. Eu exigi que a Polícia Civil participasse dessas operações ostensivas. É o papel da Polícia Civil? Não. Exigi que o Corpo de Bombeiros participasse dessas operações. É o papel do Corpo de Bombeiros? Não. Exigi que a perícia participasse. Exigi que a Força Nacional participasse. Por quê?
eu queria passar uma mensagem para a sociedade do bem e a sociedade do mal, que estaríamos unidos. Se nós não passássemos essa mensagem, nós não iríamos ultrapassar os obstáculos. Então, todo dia, juntávamos várias equipes, e isso continua em uma operação diária nas áreas quentes, aonde mais se matava. Eu queria não apenas prevenir, como identificar e punir os criminosos. Essa operação se mostrou um grande sucesso. Mas, além dela, nós estipulamos metas. As nossas metas é que, semanalmente, nós faríamos operações de arrastão em todo o interior. Escolheríamos por área. Iríamos cumprir mandados de busca e apreensão. E aí os senhores irão ver o resultado. Partindo dessa premissa, eu, promotor de justiça, defensor da vida, porque o promotor de justiça, assim como os senhores, tem que defender a vida. Mas eu não gosto de hipocrisia. A pior coisa que pode acontecer para um gestor é querer agradar a todos. Nós temos que tomar um lado. E logo no início da minha gestão, eu fui abordado e isso gerou muita repercussão. Eu fui abordado por um repórter, eu estava em uma operação no interior e eu dei essa declaração. Pode... Nós temos conhecimento, a gente acompanha hoje, mesmo houve uma grande operação lá no Baixo São Francisco, em Penedo. Essa semana também em Arapiraca tem sido constante as operações no Agreste e também no Sertão. E sempre também tem aparecido elementos que tombam. Esse confronto, se continuar, morre. Olha, Valões, nenhum policial sai de casa para matar. Policial que sai de casa para matar é policial criminoso. Mas nenhum policial está autorizado pelo secretário a sair de casa para morrer. O policial tem que sair de casa, cumprir o seu dever e voltar para a sua família com vida. Entre 1 milhão de bandidos e um único policial, eu quero que morra 1 milhão de bandidos. Eu quero o meu policial voltando para casa com vida, após cumprir a sua missão. O que nós precisamos é dar apoio ao nosso policial, para que ele trabalhe com a tranquilidade de que efetivamente o Estado não lhe abandonará. Agora, a postura da segurança pública é bem clara. Policial, o bom policial, é o policial que cumpre o seu dever e dentro da legalidade volta para a sua casa. Mesmo que para isso precise tombar a quantidade de bandidos que forem necessários. Eu fui muito criticado por essa declaração, mas essa declaração fez toda a diferença. É a hora do Brasil escolher o lado que quer. O Brasil precisa deixar de ser acovardado, deixar de apontar erros pontuais das nossas polícias, esquecendo quem são os grandes criminosos. Os grandes criminosos do país, eles matam e matam muito. Nós temos, como já repeti, infelizmente 60 mil mortes por ano. Essas 60 mil mortes por ano, elas causam desemprego, fome, miséria, atraso. Nós perdemos geralmente os jovens de 15 a 29 anos numa cadeia produtiva, no momento que poderia estar transformando um país do atraso no país do futuro. O Brasil precisa rever a sua política de valorização das forças de segurança. Enquanto o Brasil não tiver para a segurança pública o que ele faz com a saúde e com a educação, e que mesmo assim ainda não dá e não é a contento, o Brasil precisa fazer com a segurança pública.
Se o Brasil continuar nessa inércia, sem destinar um piso uniforme e complementando para os estados aquilo que o Estado não possa pagar para o seu policial, enquanto o Brasil não capacitar os seus profissionais de forma linear, enquanto o Brasil continuar com essa hipocrisia de dizer que o problema da segurança pública é do miserável do policial que sai de casa todo dia sozinho, sem nenhuma estrutura para combater o crime, nós não venceremos. Isso é uma prova concreta. Com essas declarações, a postura das forças de segurança e os vereadores de Alagoas estão aqui para comprovar, passaram a ser de respeito perante a sociedade e da sociedade para com eles. A partir disso, o policial que passava por cima da grota no asfalto ou ao largo da ocorrência, passou a ir ao embate atrás dos criminosos. Os nossos policiais deixaram de ser caçados para fazer cumprir a lei. E aqui está o resultado do que aconteceu na nossa gestão da segurança pública. Comparativo de homicídios do mês de janeiro de 2015. Como eu disse, assumi janeiro com uma série de problemas. Alagoas, 184 homicídios. Nós ganhamos do ano anterior. Era o início de uma nova jornada. Mas ainda perdíamos de vários anos que já não eram bons. Em fevereiro, nós saímos de 181 homicídios do ano anterior para 148. Voltamos ao patamar de 2008, ganhando de todos os outros meses. Em março, nós batemos o recorde até então do meu estado de menor número de homicídios da última década, no mês de março. Ganhamos de todos os outros anos. Em abril, nós saímos de 209 do ano anterior para 127. Ganhamos de todos os outros meses. E apenas os senhores sabem, e as senhoras também, nós comparamos mês do ano anterior. A estatística se compara mês a mês de ano anterior, não o mês antecedente, nem o mês subsequente. Em maio, nós batemos novo recorde. Saímos de 188 do ano anterior para 120. Em junho, saímos de 165 para 138, ganhando de todos os outros meses. Em julho, nós só perdemos para 2008 por 3 mortes, mas ganhamos de todos os outros anos. Em agosto, nós voltamos ao recorde inicial e ganhamos de todos os outros anos. Em setembro, batemos um novo recorde. Ganhamos de uma década e estabelecemos um novo parâmetro. E aí, em julho, aconteceu um milagre. Maceió, a capital mais violenta do país, passou 9 dias e 14 horas sem um único crime de morte. Foi um registro que há 20 anos não tinha no meu estado. Em outubro, mais uma vez, nós
batemos todos os anos anteriores, 125. Em novembro, da mesma forma, saímos de 174 do ano anterior, 201 do outro ano para 138, melhor do que 2008. Em dezembro, nós saímos de 179 para 157, o outro ano era 215. Fechamos 2015 com a maior redução de homicídios do Brasil. E olha, não foi o secretário de Segurança. Como eu disse, lá no começo, eu envolvi todas as forças nessa jornada. Isso é para mostrar